Citações sábias de Miyamoto Musashi. Você não pode lucrar com pequenas técnicas, especialmente quando uma armadura completa é usada. Meu modo de estratégia é o método certo para vencer ao lutar pela vida, um homem contra 5 ou 10. A percepção é forte e a visão é fraca. Em estratégia, é importante ver o que está distante como se estivesse próximo e ter uma visão distanciada do que está próximo. Com a água como princípio, o espírito se torna como água. A água adota a forma de seu recipiente, é às vezes um gotejamento e às vezes um mar selvagem. O que se entende por misturar é o espírito de avançar e se engajar com o inimigo, e não retroceder nenhum passo. Você deve entender isso. A velocidade não faz parte do verdadeiro caminho da estratégia. A velocidade implica que as coisas pareçam rápidas ou lentas, conforme estejam ou não em ritmo. Seja qual for o caminho, o mestre da estratégia não aparece rápido. Há um tempo e um lugar para o uso de armas. Respeite os deuses, sem contar com a ajuda deles. Sem o princípio correto, a luta não pode ser vencida. O espírito da minha escola é vencer pela sabedoria da estratégia, sem dar atenção às ninharias. Estude bem isso. É difícil realizar o verdadeiro caminho apenas através da esgrima. Conheça as coisas menores e as maiores, as coisas mais superficiais e as coisas mais profundas. Sabendo as coisas que existem, você pode saber o que não existe. Esse é o vazio. Na estratégia é importante ver as coisas distantes como se estivessem próximas e ter uma visão distanciada das coisas próximas. Essas coisas não podem ser explicadas em detalhes. De uma coisa, saiba 10.000 coisas. Na minha doutrina, não gosto de espírito preconcebido e estreito. Você deve estudar isso bem. O que é chamado de espírito do vazio é onde não há nada. Não está incluído no conhecimento do homem. Se você não olhar para as coisas em grande escala, será difícil para você dominar a estratégia. Pessoas realmente habilidosas nunca ficam sem tempo, são sempre deliberadas e nunca parecem ocupadas. A partir deste exemplo, o princípio pode ser visto. Sempre que você cruzar espadas com o inimigo, você não deve pensar em cortá-lo forte ou fracamente, apenas pense em cortá-lo e matá-lo. Quando seu espírito não está nem um pouco nublado, quando as nuvens de perplexidade se dissipam, existe o verdadeiro vazio. Neste mundo, disse, uma polegada dá vantagem à mão, mas essas são as palavras ociosas de quem não conhece a estratégia. Há tempo em toda a vida do guerreiro, em sua prosperidade e declínio, em sua harmonia e discórdia. Da mesma forma, há tempo no caminho do comerciante, na ascensão e queda do capital. Todas as coisas envolvem tempo de subida e descida. Você deve ser capaz de discernir isso. Pego o meu pincel para explicar o verdadeiro espírito desta escola Xi, pois é espelhado no caminho do céu Ikvano. A hora é a noite do 10º dia do 10º mês, na hora do tigre. Se você tentar empunhar a espada longa rapidamente, você errará o caminho. Para manejar bem a espada longa, você deve manejá-la com calma. O espírito do fogo é feroz, seja o fogo pequeno ou grande, e assim é com as batalhas. O caminho das batalhas é o mesmo para as lutas de homem para homem e para 10.000 batalhas laterais. Esperar é ruim. Sempre reassuma rapidamente suas atitudes para ambos os lados, corte os inimigos enquanto eles avançam, esmagando-os na direção de onde eles atacam. Adotar a estratégia de forma ampla, correta e aberta, então você passará a pensar nas coisas em um sentido amplo, tomando o vazio como caminho, verá o caminho como vazio, no vazio está a virtude, e nenhum mal. O espírito montanha-mar significa que é ruim repetir a mesma coisa várias vezes ao lutar contra o inimigo. Pode não haver ajuda a não ser fazer algo 2 vezes, mas não tente uma terceira vez. Com a água como base, o espírito se torna como a água. A água assume a forma do seu receptáculo,
ora é um fio d'água e ora é um mar bravio. Para alcançar o caminho da estratégia como um guerreiro, você deve estudar completamente outras artes marciais e não se desviar nem um pouco do caminho do guerreiro. Quando seu oponente está correndo de forma imprudente, você deve agir de forma contrária e manter a calma. Você não deve ser influenciado pelo oponente. Treine diligentemente para alcançar este espírito.